beleza. Foi o irmão André, eles chegaram, falaram, mas foi você? Eu falei, não, é parecido o nome, né? E aí, mas acho que tá bom aqui, irmão, tá tranquilo. Uhum. Tá, obrigado, tá? Mas eu sou o irmão Andrei. Sou casado com a Rebeca, fazem 8 anos. Nós servimos a igreja local por muitos anos, antes de ir para o campo, assim, missionário, oficialmente, né? Que quando a gente está na igreja também é uma missão, né? Eu sempre falo que todos aqui têm uma missão, todos aqui são missionários, né? Alguns a missão é no trabalho, outros na faculdade, outros na Kombi, né? Dirigindo ali, ouvindo as histórias, intercedendo, sendo um intercessor para uma geração que está vindo, né? E assim, todos aqui são missionários. Acho que é melhor? Ficou melhor. Obrigado, tá? Eu só olhei para minha esposa, ela deu aquela coisa, né? Quem é casado sabe, né? A gente conhece já o olhar, o gesto, o jeito de, enfim, glória a Deus por isso, né? Mas no Portas Abertas nós estamos servindo desde 2020. Ano passado o Senhor nos levou a fazer uma ITED, acho que, não sei, todos aqui conhecem a base da Jocum, né? Jocum tem uma base, não uma base, né? Mas tem um curso, base no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E o Senhor nos levou para a Inglaterra. Não é que, nossa, Inglaterra, queria ir para a Inglaterra, todo mundo quer ir para a Inglaterra, eu fiquei muito feliz, mas realmente foi uma direção de Deus, porque quando a gente recebeu a palavra de fazer uma ITED, a gente foi orar, e essa palavra ela veio com um país específico, a gente foi orar e o Senhor fez um milagre, não só o financeiro, mas com outros milagres também, né? E o Senhor nos levou para lá, nós ficamos ano passado lá servindo a igreja de lá, né, o leste, na Europa, Cornwall, países lá, enfim, Portugal, Inglaterra, Harpenen, mas foi muito bom. Chegando lá eu descobri que eu amo cada vez mais o brasileiro. O europeu é uma bênção, mas o brasileiro, gente, é bênção também. O brasileiro é um povo feliz, é um povo criativo, é um povo que carrega a presença de Deus. Quando você fala que é brasileiro lá fora, eles já querem abraçar, eles já falam do futebol, falam das festas, enfim, mas o brasileiro ele tem uma graça. A culinária brasileira é a melhor culinária do mundo. A gente chegou lá e é uma base missionária, a semana que os indianos faziam comida, glória a Deus, aleluia, gente, era um tempero assim diferenciado, o Senhor dava graça, né? Falei, amor, eu sei que você fez assim, mas eu falei. Mas assim, compartilhando, né? Hoje nós servimos no Portas Abertas, mas também hoje nós somos missionários urbanos. Estamos em missão em tempo integral. E a nossa outra função ministerial, eu digo, que é evangelismo, né? Nós amamos ir para o Lago da Ordem, para a Praça do Gaúcho, né? Eu ando de skate desde meus 8 anos, me converti numa pista de skate, esse contexto, e a gente ama chegar e falar para o drogado mesmo, para o cara que está lá, né, onde, enfim, nós amamos esse povo, nós amamos o perdido, não só esse específico, mas os jovens, nós temos um chamado com jovens também. Então, se um dia você quiser ir para a Praça do Gaúcho, ou para o Lago da Ordem, mais ou menos uma meia-noite, está o convite aqui aberto também. Eles são uma bênção, eles escutam, você conhece a pessoa, chega e conversa com a pessoa, parece que você é a melhor amiga dela, abre a vida inteira dela, e você já é o melhor amigo dela, o best friend. E assim, nós temos esse chamado, eu falo evangelístico, né? E também servimos a igreja, né? O nosso desejo, algo que a gente sempre compartilha, eu e a Rebeca, o nosso desejo é a unidade de todas as igrejas, para que o corpo, nós sabemos que a Bíblia fala sobre a unidade do corpo, mas que isso seja uma veracidade mesmo. Porque quando nós olhamos, né, a missão Portas Abertas, quando nós adoramos o Senhor, quando nós temos essa liberdade de adorar no país, no Brasil, vamos colocar aqui, e muitas vezes nós, inconscientemente, às vezes falhamos em viver uma divisão, muitas vezes, né, a gente ama a unidade, muitas vezes nós não se mistura, eu falo. O nosso desejo é que o corpo de Cristo ele cada vez seja mais unido. Eu não estou falando que é o contexto dessa igreja, pelo amor de Deus, não estou julgando aqui, né, Deus sabe meu coração, mas muitas vezes nós vemos nas mídias, né, pastores e líderes, né, um atacando o outro, e eu não vejo, eu acho que se Jesus visse aqueles vídeos e essas discussões, ele vê
né, eu acredito que isso não agrada o coração de Deus. E eu queria compartilhar um texto lá em Salmo 61, que diz assim: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido. Põe-me salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Quando a gente vê um salmo, né, esse Salmo 61, é praticamente uma oração. E é essa oração que muitas vezes os irmãos que estão fora do Brasil sofrendo perseguição, é a oração deles. Faça, Senhor, que o Senhor seja uma rocha mais alta aqui do que eu. Me proteja dos meus inimigos. Faça com que os inimigos não me venham, a capa da invisibilidade, onde a gente vê na Bíblia. E o Portas Abertas, nós, né, como missionários do Portas Abertas, como missão Portas Abertas, nós servimos a igreja perseguida. E de que forma que a gente serve a igreja perseguida? Quando acontece alguma situação com a igreja, a gente vai falar um pouco ali nos slides. Quando acontece alguma situação com a igreja ela é atacada, né? Hoje, graças a Deus, a gente pode adorar o Senhor, a gente pode proclamar o nome do Senhor em unidade, a gente pode dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é o alfa, o ômega. Nós podemos clamar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas, e graças a Deus, a gente sabe que se chegar, eu não sei se tem algum militar aqui, mas se não tiver algum militar aqui, a gente sabe que a polícia ela pode parar agora aqui na porta e eles não vão parar esse culto. Eles não vão parar essa reunião, eles não vão pedir, eles não vão nos obrigar a negar Jesus. Eles não vão querer bombardear essa igreja, quebrar essa igreja ou levar alguém preso por conta da nossa fé. Da nossa fé, que a realidade, ano passado, foram 14 mil igrejas atacadas por conta da fé. E as igrejas atacadas, o que eles fazem? Os grupos terroristas, eles chegam nas igrejas e eles não pedem licença, eles já vão quebrando tudo, eles vão bombardeando, eles vão quebrando a igreja, eles vão matando os irmãos, tudo por conta da fé que eles têm em Jesus. E o Jesus lá do Oriente Médio, o Jesus de países asiáticos, países que existe essa perseguição, não existe o outro Jesus, não é outra Bíblia que eles usam. Né? Isaías 53, quando fala que pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras de Cristo, nós somos curados, nós somos sarados. Não é um outro Jesus que morreu por eles, não é um outro Jesus, não é um segundo Jesus, uma cópia de Jesus ou um outro Deus. É o mesmo Jesus que hoje, se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ver que como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro. É a mesma versão de Jesus, é o mesmo poder de Jesus, é o mesmo Jesus. E por conta dessa fé em Jesus, eles perdem a vida deles. Hoje, em um determinado país, na Índia, as meninas, infelizmente, elas são sequestradas. E elas são obrigadas a se deitarem com 40 homens por noite, só por conta da fé delas que elas têm em Jesus. De 12 a 14 anos. E é colocado sempre uma opção para elas: negue Jesus. Se você não negar Jesus, se você negar Jesus, você vai viver a sua vida normal. Mas se você não negar Jesus, você continua nessa situação que nós estamos colocando você. Ano passado, o dado de perseguição era 365 milhões de cristãos que sofriam perseguição cristã. De alguma forma, direta ou indiretamente, por conta da fé. Sendo os direitos de compra e venda tirados. Na Índia tem muito isso, né? Na Índia tem as castas, e tem a casta menor, que é uma casta que eles falam que os cristãos eles são dessa casta, aonde eles têm que viver uma vida, não têm mais permissão de comprar, de trabalhar, de vender nada, não podem, assim, eles querem matar os cristãos. E a única situação que eles falam que os cristãos eles são dignos é de ser pisoteado pelo Deus deles, chamado Brahma. Brahma é um deus da Índia, que a gente sabe que não é Deus coisíssima nenhuma, mas os cristãos da Índia, eles sofrem isso. E infelizmente esse dado de 365 milhões, ele aumentou.
ele foi agora para 380 milhões. Pode colocar o primeiro slide ali, eu acho que já, por gentileza. Hoje, 380 milhões de cristãos, eles sofrem perseguição, algum nível de perseguição ou discriminação da sua fé. Eles são excluídos da sociedade. Muitas vezes as mulheres, né, em Bangladesh, por exemplo, elas já têm, eu falo, duplo preconceito. Em Bangladesh é um país machista, é um país que é onde o homem, né, enfim, tem o poder, a autoridade superior ali, e a mulher ela só tem que abaixar a cabeça e ficar quieta para eles. E só por ela nascer mulher, quando já é dividida uma herança, ela já tem, ela tem a menor parte da herança. E quando ela se converte, ela não tem mais nada. Então existe esse tipo de perseguição. E esse mês foi o mês das mulheres. Parabéns, mulheres, né? Obrigado por vocês. Eu falo assim, se não eu sem a minha Rebeca, Jesus amado. Sério, gente. O meu TDAH, ele quer sempre, né, sair para fora, mas a minha esposa, ela faz com que o meu TDAH seja curado. Ela já me ajuda. Mas eu digo assim, o homem sem a mulher fica desorientado, né? Não adianta, a gente fala que a gente consegue, não consegue, irmão. Me perdoa, irmão. A gente não consegue. A gente consegue trabalhar e trazer sustento, mas em casa, a nossa faxina não é igual da mulher. Nossa faxina é sempre o mesmo pano que a gente usa para limpar a pia, a gente limpa o chão e ainda pega a louça e daquela caneca dá uma enxugada. Não é verdade? Quem já fez isso? E ainda coloca aquele paninho na pia certinho, dobradinho, pensa que é a coisa mais linda do mundo. Mas está feio, irmão. Então, assim, a mulher, ela sabe dar o talento, graças a Deus. Então, obrigado, mulheres. O Portas Abertas, ele foi fundado, vou contar um pouco sobre a missão Portas Abertas, né? Nós damos suporte a países perseguidos, a países onde não pode ser pregado o Evangelho. Né? Graças a Deus, a igreja brasileira, onde não existe perseguição, nós temos um papel principal nisso. Por quê? Porque nós não temos perseguição, nós somos livres, países livres. E por conta dessa conscientização que acontece na igreja brasileira, nós conseguimos, graças a Deus, mandar o suporte, né? Não só suporte financeiro, eu falo, mas suporte de oração, né? Missionários vão e ajudam. Não é nada, nem sempre é sobre o financeiro. Mas a missão Portas Abertas, ela começou com um irmão chamado André, né? E esse irmão André, ele era um jovem holandês que ele participou de um evento, né, no leste europeu. E quando ele foi para esse evento de jovens, vamos colocar assim, uma cruzada estudantil, ele notou que o caminhão, o lugar, assim, vamos colocar o ônibus de turismo, eu sempre falo isso nas igrejas, a Rebeca está cansada de ouvir, mas quando a gente pega o ônibus de turismo em Curitiba, ele não vai nos levar para a Vila Capanema, nem para o Osternac, lá no Sítio Cercado. Ele não vai levar a gente lá, sei lá, para qualquer outro lugar, né? Para o Sambaqui, tem um ali no Sítio Cercado, para os lugares onde são mais humildes, vamos colocar assim. Eu falo porque eu morei no Sítio Cercado a vida inteira, gente, eu tenho autoridade, posso falar. O cara está falando de um bairro, né? Vai que eu tenho um morador aqui do Sítio Cercado. Mas eu falo assim por quê? Porque ele não vai levar a gente no Parolim, né? Por quê? Porque, enfim, não vai levar no Jardim Botânico, né? No Parque Barigui, enfim. E o irmão André, ele notou que esse ônibus, ele levava para esses lugares elitizados, lugares bonitos, lugares, né, onde é bonito, não tenho a outra palavra para falar. Mas ele era um jovem curioso, ele notou que tinha outros lugares, que esses lugares, ele conta no livro que é por trás da cortina de ferro, onde ninguém passava. E ele fugiu desse movimento ali, enfim, dava umas fugidas, né, dessa excursão. E aí ele nesse fugir, ele conheceu uma igreja, participou de um culto dessa igreja, mas ele notou que naquela igreja o pastor não pedia para ninguém abrir a Bíblia. E em 1955 não existiu a Bíblia, né, Your Bible, né? Bible, né? Eu sempre esqueço a Bíblia digital, né? Não tinha o tablet, a internet não era tão, né? Enfim, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. E a Bíblia era algo que tinha que ser levado no culto. Hoje a gente pede para abrir a Bíblia, muitos vão ligar a Bíblia, né? E glória a Deus por isso, né? Bênção de Deus, a tecnologia tem a nos abençoado também.
E ele chegou no pastor e falou: pastor, glória a Deus, culto bênção, mas e a Bíblia? Eu notei que você não pediu para ninguém ler a Bíblia, enfim, só o senhor tem a Bíblia. E aí ele falou: olha, então, jovem, a gente não pode ter Bíblia aqui. Daí começou a contar a condição daquela igreja. Aquela igreja, por mais que não parecia, era uma igreja clandestina, uma igreja que não era autorizada pelo governo. Então, se eles tivessem literatura cristã, o governo ia barrar e não ia ter aquele acesso à literatura cristã. Mas ele tinha a Bíblia do pastor e a outra Bíblia a igreja tinha, mas estava espalhada pela igreja. Eles pegaram outra Bíblia, rasgaram todas as folhas e separaram para os irmãos. E daí, um irmão ficava com uma folha, decorava aquela folha, na outra semana ele trocava, até todos lerem a Bíblia toda. E aí ele notou, ele ficou, vou usar a palavra encabulado, né? Meu Deus, como assim? Né? Eu preciso fazer alguma coisa. E voltou. Quando ele voltou para casa daquele evento, ele começou a orar e ele recebeu uma direção de Deus. Um versículo que está em Apocalipse, que fala: fortaleça o que resta e o que está para morrer. Porque existia, não é só a questão da Bíblia, ele notou que existia uma perseguição não só da literatura, mas existia, ele ficou sabendo da história da igreja perseguida, que já existia. E aí nisso, ele começou a contrabandear Bíblias. Ele ganhou um Fusca de um casal né, de senhores amigos dele, né, recém-convertido, missionário, foi para o exército, né, tentou num contexto, mas ele recebeu esse versículo. E ele começou a ganhar doações de Bíblia e colocar no Fusca. No Fusca o porta-mala é na frente, no capô. E ele enchia o Fusca de Bíblia. Aí quando ele passava pelos guardas da fronteira, ele fazia uma oração. Ele falava: Senhor, enquanto o Senhor esteve na terra, o Senhor fez cego enxergar, que o Senhor faça os olhos de quem vê não vê nada. E ele passava por essa fronteira com os guardas revistavam o Fusca inteiro. As Bíblias estavam ali na frente, na cara, né? Não estava escondida coisíssima nenhuma, mas o Senhor cegava os olhos do guarda. Os guardas não viam nada. Eles pegavam a Bíblia como um obstáculo para tentar procurar a Bíblia. Então o Senhor fez o milagre. Daí, assim começou a missão Portas Abertas. Portas Abertas começou como um jovem, né, que entendeu a missão dele, né, no papel, ficou indignado e começou a contrabandear Bíblias e levar a literatura cristã para países que não tinham acesso à literatura cristã. E assim começou a missão Portas Abertas. E hoje, em cada 7 cristãos no mundo, 1 é perseguido por amor de Jesus. Eu sempre quero deixar o foco, não é por conta de João Batista, que o João Batista eles não gostaram, o cara era muito doido da cabeça, ficava lá com uma roupa estranha, comendo um negócio estranho, e num rio, num mar ali, enfim, ali batizando o povo e falando que todo mundo era pecador e era raça de víbora e ia para o inferno. Não, que realmente essa pessoa não é uma pessoa amável nem agradável. Fala: não, eu não quero nem andar com esse cara. E era normal, fala: não, você é seguidor de João Batista, então eu não quero ver você, que você deve ser doido igual ele. Não, era por conta de Jesus, que amou, que abraçou, que curou, que perdoou, né, que se entregou por nós, por conta dos nossos pecados. Ele era um homem que não tinha pecado. E hoje, a missão Portas Abertas é isso. E como esse mês é o mês, né, das mulheres, eu queria contar alguns testemunhos de mulheres que sofreram perseguição. O primeiro testemunho eu queria contar sobre a Ellen Berrani. Ellen Berrani, ela é uma irmã da Eritreia. E a Eritreia, ela existe perseguição. Ela era uma ministra de louvor, é uma ministra de louvor. Aí, né, quem é ministro de louvor, né, chamado, você sempre está ali louvando o Senhor, sempre, né, não precisa nem ser ministro de louvor, sempre adoração ela faz parte da nossa vida. E ela gostava muito de cantar, mas o país dela estava sofrendo também uma perseguição. A primeira vez que ela foi presa, ela foi levada para a cadeia, ela ficou um dia e ela foi solta por conta que ela foi pega numa célula, um grupo familiar. Mas ela não ficou quieta. Ela foi presa, ela ficou indignada com aquilo, falou: mas como assim eu não posso cantar? E um dia ela estava na praça e simplesmente ela subiu numa escadaria que tinha numa igreja central da praça,
né, da cidade, e ela começou a adorar o Senhor. Os guardas viram e prenderam ela, porque ela não podia proclamar fé em Jesus. Ela não podia ser um cristão naquele lugar. Ela tinha que ser cristão, mas ela não podia mostrar que é cristã. As pessoas elas tinham que conhecer ela e falar assim, não, essa pessoa eu nem sei se é cristão. Mas ela foi presa e nessa prisão ela ficou 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, ela ficou dentro de um container. Era um lugar, um complexo, que tinha vários containers, que é onde eles levavam os cristãos que foram pegos por grupos familiares, enfim. Ela ficou durante 2 anos e meio. A única forma que ela tinha de usar o banheiro era uma vez por dia, onde eles levavam ela, o sol muito quente, e era um balde colocado no canto do container com cerca de 30 mulheres ali. E toda vez que elas adoravam o Senhor, ou que elas faziam algo que os guardas ouviam, que elas estavam orando ou adorando, eles tiravam ela daquele container e eles espancavam ela. Teve um momento que ela foi para um... Eu sempre trocava a guarda lá, todo mês, trocava a liderança daquele complexo. E um mês, perto da saída dela, e todos os dias também, um detalhe, era colocado uma carta para ela falando assim, negue Jesus. Nega Jesus que a gente vai te soltar, e ela não negava, e eles ficavam bravos. Nisso um guarda se converteu, e ele começou a virar o pombo correio, o pombo correio, vamos colocar assim, né? Daquele complexo, e ela começou a escrever cartas de encorajamento para aquelas irmãs, e ela começou a ser apelidada de Pequeno Cristo naquele lugar. A última surra dela que ela levou, ela foi nesse guarda que trocou a liderança. Ele ficou muito bravo porque ela não negava a Jesus, que ele não entendia o porquê, como ela apanhava tanto, como ela sofria tanto, ela não negava a Jesus. Aí nisso ele pegou e espancou ela de uma forma, colocou ela pendurada na posição escorpião, que eles falam, amarra os pés, amarra as mãos e coloca, e começou a espancar. Ela ficou morta, eles jogaram ela ali no chão mesmo, né? Chão batido, sem nada, sem muito conforto. E ela ficou durante 3 dias ali dada como morta. Daí depois ela começou a dar sinais de vida. Mas ela foi solta, graças a Deus. Chegaram para ela, a portas abertas, a gente conseguiu o contato dela, enfim, trouxe ela para o Brasil. Nós conseguimos dar o suporte para ela como base missionária, como agência missionária. Chegaram para ela e perguntaram, Ellen Berrani, qual que é o conselho que você dá para a igreja brasileira? Né, você sofreu tudo isso, você passou por tudo isso, tem outros detalhes também nessa história, nesse testemunho dela. Ela falou assim, se eu, enquanto estive presa, pude louvar o Senhor, o que agora o que eu posso fazer em liberdade? Então é isso que ela diz. Enquanto ela esteve presa, ela não deixou de adorar o Senhor, ela não deixou de cantar, de orar, de proclamar a fé dela. Né? Muitas vezes nós temos a nossa perseguição, é uma perseguição muito diferente às vezes. Nós, às vezes o irmão não responde, o irmão falta uma escala, o irmão faz alguma coisa, a gente está sendo perseguido, a gente fica chateado. Eu falo porque eu me enquadro nisso, a gente fica às vezes, enfim, mas existe outro tipo de perseguição. Tem também a perseguição da irmã norte-coreana. Eu fiquei sabendo, mas é uma irmãzinha desse tamanho, cheia do poder de Deus, da Coreia do Norte, onde existe perseguição. Ela ficou, ao invés de 2 anos e meio, ela ficou 22 anos dentro de um container, sendo obrigado a trabalho forçado, com pouca alimentação por dia. Ela também adorava e amava louvar o Senhor, cantar ao Senhor. E eles só podiam cantar quando chovia, porque se eles não cantassem quando chovia, o eco pegava ali, quando chovia, a chuva batia no container, os guardas não conseguiam ouvir, ou os guardas estavam na guarita. Aí depois de 22 anos, ela não aguentava mais, ela orava para o Senhor, falava, me tira daqui, Senhor. Aí nisso, começou uma chuva muito espessa, uma neblina muito espessa, muito forte. Os guardas foram para a guarita e a porta do container se abriu. Nisso que a porta do container se abriu, ela viu a chance dela sair dali. E ela orou ao Senhor, ela falou, Senhor, me ajuda a sair desse lugar. E ela correu, e quando ela correu, ela só pôde, ela cantou uma canção, ela declarou uma canção. Ela, enquanto corria,
enquanto corria, ela começou a declarar: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Ela conseguiu fugir para a Coreia do Sul, depois foi para a China, e aí o Portas Abertas trouxe ela para o Brasil. Ela veio, deu testemunhos em algumas igrejas, mas hoje a irmã Yun, ela voltou para a Coreia. Por quê? Porque ela chegou aqui no Brasil, ela começou a falar, um grupo de missionários, ela foi no shopping, e ela começou a falar para cada um, todo mundo que passava, ela parava e queria falar de Jesus. Todos, exatamente, sem passar nenhum. E os missionários, né? Nós brasileiros, né? Chegamos e falamos para ela assim: não é bem assim. E aí ela falou assim: vocês não estão preparados para o Evangelho. Ela falou dessa forma para nós. E ela voltou para a Coreia, porque ela entendeu que a missão dela na Coreia. E ninguém mais sabe dela. A gente não sabe se ela está viva, se ela voltou para um campo de concentração, porque ela veio para o Brasil, ela quis pregar. Ela não estava errada. Mas nós devemos orar pela Coreia do Norte. Eu estou falando alguns testemunhos. Pode, o do irmão André, o próximo. Gente, vocês estão entendendo aqui? Está tudo tranquilo? Eu vou falando aqui, vou. Esse é Apocalipse 3:2. Esse é o irmão André com o fusquinha dele. Ele faleceu faz 2 anos e meio. E foi isso, né? Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Esse trecho era, né, o que resta, os irmãos que ainda estão aqui servindo o Senhor, por fortalecer eles com a Bíblia e com o que a gente puder. E aqueles que estão para morrer, que eles morram também sendo honrados e sendo sejam fortalecidos enquanto eles estão indo para o matadouro, como o nosso Senhor foi. Pode passar o vídeo, por gentileza? Passar o vídeo explicando também um pouco sobre um resumo do que eu falei.
E se a gente fosse responder, né, para o Senhor, né? Qual que é a nossa missão? Né, nós como cristão, eu como cristão, qual que é a minha missão aqui em Curitiba? Né? Qual que é a minha missão no Brasil? Qual que é a influência que nós já conseguimos passar, né, dentro da nossa área de trabalho? Né? Quando nós vemos, né, irmãos sendo perseguidos, quando nós, né, lemos o sacrifício de Jesus, qual que é o impacto que ele tem na nossa vida? Qual que é a resposta que nós temos com os irmãos perseguidos e com o sacrifício de Jesus? Pode passar, por gentileza? E o que nós podemos fazer para somar com os irmãos perseguidos? A primeira coisa que a gente pode fazer é orar. A palavra diz para que a gente chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A palavra diz que o pecado do meu próximo é o meu pecado. Então, nós devemos orar. Quando a gente chega e pergunta para um cristão perseguido e pergunta para ele assim: o que a gente pode fazer como igreja brasileira ou como irmãos, o que a gente pode fortalecer? Eles não vão pedir, né, uma casa, um carro ou qualquer outro bem material. A única coisa que eles pedem para nós é para que a gente ore para eles, para que no momento de fraqueza deles, eles não venham negar o Senhor. Eles oram em cessa a oração dele. E lá em Bangladesh, existe mais de 170 mulheres em condições de perseguição. Como eu falei no começo, é uma dupla perseguição, uma dupla desonra, por falta de ser mulher, por conta de ser mulher e por conta de se tornar cristã. E como hoje, esse mês é o mês das mulheres, a gente separou um versículo que fala em João 20:18, quando Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor e contou o que lhe disseram. Quando a gente vê a palavra, quando Jesus ele foi ressuscitado, ao terceiro dia, a primeira pessoa que lhe aparece foi para uma mulher. Talvez o homem não sabia o que fazer, ele ia ficar ali todo desorientado, mas a mulher, como a mulher é orientada, né, ela soube o que falar, ela foi e falou, né? A gente brinca, né? A mulher, não, as mulheres não são fofoqueiras, tá? Pelo amor de Deus, gente, eu não estou querendo dizer isso. Mas a mulher espalhou, o Senhor ele foi e falou para uma mulher. Em Bangladesh tem a história da Jorina, que ela se converteu ao Evangelho, e ela ficou tão contente, mas quando você se converte ao Evangelho em Bangladesh, você não pode chegar e falar para todo mundo, como a mulher samaritana, né? Ouviu do Senhor lá na palavra, em Lucas 4:10, que ela escuta uma palavra, o Senhor fala uma revelação para ela, ela simplesmente vai para o povo dela, fala assim: ele falou de mim, ele teve uma revelação de mim. Em Bangladesh não pode, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus, como a mulher samaritana ela teve, se ela for falar, eles matam ela. Falar, então tá bom, então se torna uma cristã, então você vai presa agora. Mas ela se encorajou e contou para o marido dela. E o marido dela também gostou daquilo. E se converteu os dois. Aí nisso o marido dela começou a ficar preso, sendo muito perseguido. Ele teve que procurar um trabalho em outro lugar, longe, porque daí ele podia ser um cristão secreto para poder trazer mantimento, porque naquele país, naquele lugar específico, ele não podia mais trabalhar, ele não podia mais comprar porque ele era um cristão, ele não tinha mais como sustentar a família dele. Então nós devemos orar por Bangladesh. Teve uma situação que as irmãs, né, que não eram irmãs, as mulheres da região, pegaram ela, e lá em Bangladesh, a honra da mulher é o cabelo. Elas pegaram ela forçada e tentaram rapar a cabeça dela. Ela começou a gritar, enfim, um homem chegou e não deixou aquilo. Sinal de vergonha, eles falam, enfim. Mas, diante de todos os testemunhos, tem um testemunho também na Índia, que as mulheres elas são perseguidas. Tem até uma pulseira ali que a gente traz para os irmãos, que tem ali no estande dos materiais, que essa pulseira ela é miçanga, uma pulseira de miçanga. E na Índia, eles usam para evangelismo. Na Índia, a roupa, né, as roupas das mulheres são umas roupas mais chamativas, cheias de cores, ornamentos, enfim. E essa pulseira, elas usam, né, as missionárias lá usam, e o povo chega e pergunta para ela, que pulseira que é essa? E ela começa a ministrar o Salmo
Salmo 23 através da pulseira. É uma forma de evangelismo. Essa pulseira que eu estou vestido também, né, coloquei, enfim, estou com ela. Ela representa, é uma campanha que a gente tem com a Coreia do Norte. Que na Coreia do Norte, né, país na lista mundial, primeiro país em perseguição, e toda vez ela representa um arame enfarpado, que toda vez que a gente olha para ela, né, a gente lembre dos irmãos perseguidos e orem por eles também. Então o que o Portas Abertas faz é isso. Nós damos suporte à igreja perseguida. E o que nós pedimos para a igreja, para o corpo de Cristo, é que ore pelos irmãos perseguidos. Eu sempre falo lá em Lucas 10:10, fala da seara, né? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós devemos orar para que o dono da seara mande os trabalhadores. Eu costumo dizer que a seara tem campos verdes, que é onde você planta, é muito rápido dar o fruto. Mas em alguns lugares a enxada não tem tantas ferramentas para trabalhar, que são em países onde o cristianismo é perseguido, onde tem essa perseguição, onde o fruto não é um fruto que a gente vê rápido, não é uma conversão em massa, onde a gente não consegue fazer congressos, ou grandes conferências, ou grandes cultos, grandes celebrações. Não é permitido acontecer isso. E nós devemos orar para que o Senhor mande os trabalhadores para a seara. Então, eu queria deixar essa reflexão. Amor, pega as fichinhas. A Rebeca, ela vai dar uma fichinha para vocês, essa aqui, para que a gente, né, para que a gente se envolva com Portas Abertas de alguma forma. Aqui tem os dados. Se vocês puderem, se todos puderem preencher dentro dela, tem os dados ali, né? E tá, André, por que esses dados? Esses dados, né, colocando no e-mail, todos os dados completos, a gente consegue cadastrar no sistema do Portas Abertas. E todas as notícias, as atualizações, né? Eu falo em profecia em nome de Jesus, né? Profetizo que a gente vai receber um e-mail, né? A perseguição zerou, né? De 380 milhões, não acontece mais perseguição. Agora o Portas Abertas está com outro foco. Assim, sabe, de 400 meninas de 14 anos que foram sequestradas ano retrasado, até agora foi achado mais ou menos umas 40, mas, né, imagine a gente receber um e-mail dizendo assim, todas foram achadas com vidas, todas foram achadas ilesas, né? São notícias que em nome de Jesus não vão ser testemunhos, né, que um irmão ele foi morto, foi degolado, foi pressionado a negar Jesus, mas são essas notícias, né, são situações que daí a gente cadastra vocês no Portas Abertas, né, no cadastro ali, enfim, na lista, e a gente vai mandando notícias por e-mail, e vai chegando, a gente manda uma revista na casa de vocês, tem revista ali também, é gratuita, pode pegar. Esse caso, né, qualquer produto que vocês adquirirem ali no stand, sendo qualquer valor, seja uma oferta a mínima que for, a máxima que for, independente do valor, que o Portas Abertas, nós somos sem fins lucrativos, só para explicar todo o valor que é adquirido ali nos estandes, todos os representantes locais, né, cada estado tem um, né, nós representamos o Paraná, todo aquele valor vai para São Paulo, e São Paulo vai para a demanda. Tem uma família lá sofrendo perseguição que o irmão, por exemplo, em Bangladesh, não consegue trabalhar, eles precisam comer. Portas Abertas vai lá e paga a alimentação para eles, sustenta eles, né, até achar outra forma para que ele possa sustentar. Então, todo o valor é 100%, né, para que a igreja perseguida, para que os irmãos sejam sustentados e de uma forma de suporte. E qualquer valor que você, como eu falei, qualquer valor que, né, pode ser uma pulseira, enfim, a gente coloca ali o valor e durante um ano a gente consegue mandar uma revista, automaticamente você vai ganhar a assinatura da revista durante um ano da Portas Abertas, tá bom? Eu sempre fico receoso de falar a respeito de valor, porque a gente sabe o que já aconteceu e o que tem acontecido, mas explicando que o nosso coração realmente, né, é totalmente missionário, né? Nós somos voluntários do Portas Abertas, nós, né, somos, né, totalmente dependentes do Senhor, graças a Deus por isso que nós somos dependentes do Senhor. Quando a gente pensa que a gente sabe alguma coisa, Deus vem e mostra para a gente que a gente não sabe nada, Ele faz questão de saber, de mostrar para a gente, graças a Deus por isso. E, gente, vamos orar pela igreja perseguida. Eu queria, se o pastor autorizar, a gente levantar um clamor e orar como o corpo de Cristo,
né, sobre os irmãos agora. Se vocês quiserem se colocar de pé, se quiserem orar sentado, fiquem à vontade, gente, né? A gente orar pelos irmãos. Senhor, nós agradecemos, Pai, nós agradecemos pela liberdade que nós temos, Pai, de adorar o Senhor.